Lucas 6, 47 a 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa. E não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus está a falar para discípulos, para alunos, uma grande quantidade de pessoas que, impressionadas com os seus ensinamentos, os seus milagres, a sua autoridade, tinham decidido seguir aquele mestre e aprender com ele. Jesus quer fazer aqui uma distinção clara entre aqueles que eram verdadeiramente discípulos e aqueles que, embora quisessem aprender, quisessem ser discípulos, não queriam colocar em prática as suas palavras. Mas o que ouve e não pratica, em contraste com aquele que ouve e pratica. Para isso, Jesus usa a ilustração de dois homens que constroem uma casa, para exemplificar a diferença entre os verdadeiros e os falsos discípulos. Qual é a diferença entre este homem que, edificando a casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha, e este homem que edificou a casa sobre terra, sem alicerces? Dado que os dois homens ouviram as palavras de Jesus. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras, este homem, e este homem que ouve, mas não pratica. O que coloca em prática as palavras de Jesus é o que vem a ele. O que vem a Jesus e continua vindo, enquanto que em relação àquele que não pratica, ouve, mas não coloca em prática, Jesus não faz qualquer menção dele ir a ele e continuar indo. Pois não chega a ouvir as palavras de Jesus, gostar das palavras de Jesus, admirar o que Jesus diz. É necessário, é imperioso ir a ele e continuar a ir a ele, para que o que ouvimos se transforme em ações práticas na nossa vida. Qual será então o significado de ir a Jesus? Ir a Jesus e continuar indo tem a ver com cavar, abrir bem fundo, colocar os alicerces sobre a rocha. Ir bem fundo na verdade de Deus, na verdade de quem nós somos, porque essa verdade nos leva ao arrependimento. Ir bem fundo nas realidades da miséria da nossa alma e colocar a base da nossa vida na rocha, em Deus, em Jesus. Ou seja, continuar indo a Ele. As duas casas que foram edificadas pelo homem que ouve as palavras e as cumpre, e por aquele que ouve, mas não pratica, qual é a diferença entre estas duas casas, depois delas estarem acabadas, estarem construídas? Não há nenhuma diferença. A diferença está escondida, está por baixo do terreno. Esta casa tem alicerces, cavou bem fundo, enquanto que esta casa, ela está assente sobre a terra. E esta diferença só pode ser vista quando vem a enchente, quando vem com ímpeto a torrente. Porque sobre esta casa o ímpeto da torrente não a pôde abalar. Ao passo que nesta casa o ímpeto da torrente faz com que ela caia. E foi grande a ruína daquela casa. Deus permite enchentes, enxurradas, ímpetos de correntes na nossa vida, para que possamos aprofundar os nossos alicerces. Isto é,
para que possamos ir e continuar indo a Jesus, para que quando vier a enxurrada, a corrente final, a última enchente na nossa vida, com todo o seu ímpeto, a nossa vida possa permanecer. Ou seja, dito de outra maneira, quando estivermos diante do juízo de Deus, nós possamos permanecer. Abrir bem fundo, colocar os alicerces sobre a rocha, é entender a profundidade do amor de Deus. É estar enraizado nesse amor de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até à inteira plenitude de Deus. Estar fundados, arraigados em amor. Conhecer a altura, comprimento, a largura, a profundidade. Conhecer o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo significa conhecer e entender que somos piores do que aquilo que imaginamos. A nossa maldade é tão grande que não foi suficiente um animal, um homem bom, um anjo morrer no nosso lugar. Foi necessário o próprio Deus, o Filho de Deus, dar a sua vida por nós. Mas entender a profundidade, estar arraigados e fundados no amor de Cristo, é entender que somos mais amados do que alguma vez poderíamos sonhar. Isto é, entender, ter a noção clara de quão amados somos por Deus. Jesus nos ama como o Pai o amou a Ele. E isso é ter a nossa casa com alicerces. Abrir fundo, pôr os alicerces sobre a rocha. Ir a Jesus e continuar a ir a Ele. Uma oração podemos fazer, que eu posso fazer. Senhor, quero cavar bem fundo, até à rocha eterna, de tal forma que eu esteja bem enraizado no Teu amor. Quero entender cada vez melhor o Teu amor.